Jilava era uma prisão que ficava situada a cerca de 8 a 10 metros no subsolo. A umidade ali era tal que nada podia ser armazenado, mas o socialismo era criativo e conseguia fazer bom uso desta fortificação. Apesar de nem o cimento, nem as celas, nem os uniformes dos soldados, nem sequer os alimentos serem capazes de resistir naquelas condições, os seres humanos conseguiam. As janelas estavam fechadas e trancadas com pregos para que não pudesse entrar ar nem luz naquelas celas. As celas encontravam-se superpovoadas e havia quem dormisse apenas sobre estrados e outros por baixo destes. A umidade acumulava-se no solo, era uma espécie de lama negra, uma mistura de pó, suor e umidade. Além disso, essa tal mistura continha ainda um outro ingrediente, urina, que vazava de um grande recipiente de latão que estava colocado no meio da cela e onde éramos forçados a fazer as nossas necessidades. Graças às frutíferas atividades da Securitate, estavam sempre chegando a Jilava novos grupos de prisioneiros. No início havia 12 pessoas em cada cela, depois passaram para 20 e mais tarde para 40. Primeiro dispunhamos de 28 centímetros de espaço para dormir. Com o passar do tempo, o espaço foi reduzido para 12 centímetros. Ficávamos deitados de lado. Quando os nossos ossos, que ficavam em contato com os estrados, deixaram de conseguir suportar as dores, um de nós gritava em voz alta que não conseguia aguentar mais as dores. Então uma fileira completa de homens voltava-se para o outro lado. Uma hora depois, quando já não conseguíamos aguentar mais os ossos doloridos, alguém gritava outra vez e o processo voltava a repetir-se. Um agente muito importante do Ministério dos Assuntos Internos visitou-nos uma vez e perguntou-nos: então, que tal se sentem os prisioneiros políticos? E eu respondi-lhe: senhor tenente, é isto que é recomendado pelo humanismo socialista? Deixar-nos aqui prostrados na companhia de um contentor de 80 litros, cheio de excrementos, com as janelas seladas com tábuas, sem ventilação? É a isto que chamam de humanismo? Temos de dormir de barrigas para baixo, debaixo da soleira da porta. 3 de cada vez, para conseguirmos respirar um pouco do ar que vem do exterior. Será isso humanismo? A isto o tenente respondeu o seguinte: ouviu isto, senhor comandante? A soleira da porta está avariada. Por favor, tome as medidas necessárias para consertar a soleira da porta. Não queremos que ninguém pegue um resfriado. No dia seguinte, um preso por delito de crime trouxe consigo uma enorme soleira de porta feita com tábua grossa. Encaixava perfeitamente no espaço existente. Nunca mais sentimos correntes de ar. Também trabalhava numa fundição em Awid, onde transportei uma enorme placa que pesava mais de 400 quilos. Outro homem empurrava um carrinho de mão, enquanto eu segurava a placa para manter equilibrada. Um dia a placa virou-se e esmagou minha mão. Fui levado para o hospital e visto por um cirurgião, que decidiu que eu devia ir lá no dia seguinte para ser amputado. Durante a noite que antecedeu o procedimento, estive prostrado de costas na minha cela a chorar.
Senti grandes dores provocadas pela minha mão despedaçada, que estava envolta numa toalha. Enquanto chorava, vislumbrei a silhueta de um homem na parede. Era o Padre Guica, que olhava para mim de forma terna. Ele tinha falecido há mais de um ano. Deu-me a sua bênção e falou comigo, dizendo: "Meu filho." A partir deste momento, a minha dor desapareceu. Pela manhã, um oficial miliciano veio ter comigo para me levar até o hospital. Colocaram-me na mesa cirúrgica perante o mesmo médico que tinha me dito que a minha mão teria de ser amputada. Quando o médico viu o estado em que minha mão estava, disse apenas: "Enganaram-se no homem, levem-no embora." Deram-me alta do hospital, sem ter sido submetido a nenhuma intervenção cirúrgica. Eu não sabia o que tinha acontecido. Só sabia que tinha deixado de ter dores. Quando voltei do hospital para a prisão, o sol iluminou a minha face e eu recordei-me daquilo que o Padre Guica costumava dizer: quando nos aproximamos de Deus, temos uma sombra que segue no nosso encalço. Quando nos afastamos de Deus, essa mesma sombra surge diante de nós, perante a nossa face. Eu ainda não era sacerdote quando me prenderam. Foi na prisão que me dei conta da minha vocação. Todos os dias costumava pregar ensinamentos e rezar. Rezava o rosário juntamente com um grupo de prisioneiros como eu. Durante todo o tempo em que estive encarcerado, quando vivi sem possibilidade de recorrer à Eucaristia, a oração tornou-se o único meio de comunicação espiritual de que eu dispunha. Ficava em comunhão com Deus. E nessa altura, acreditava que tudo aquilo que me rodeava era uma forma de manifestação da presença de Deus. As orações traziam Deus para o nosso meio, e ninguém, nem sequer os ateus, conseguiam permanecer indiferentes à sua presença. Fui transportado para Lujov. Algo tinha mudado na atmosfera política da Europa. A minha esposa e a minha filha vieram visitar-me. Eu ainda não conhecia a minha filha, porque ela tinha nascido durante o período em que estive preso. A minha filha entrou sozinha na sala onde eu estava. Ninguém a chamou. E eu fiquei chocado com a forma como permitiram que uma criança com 6 anos ficasse sozinha na presença de oficiais milicianos. Mas a minha filha reconheceu-me, apesar de nunca ter me visto, e chamou-me papá. O contato direto com os prisioneiros não era permitido. Contudo, o oficial miliciano, que era o comandante, quando viu minha filha, perguntou à minha esposa quando foi a última vez que ela o viu. E a minha esposa respondeu-lhe: ela nunca o viu. Nasceu sem a presença dele. A menina tinha 6 anos de idade. Aquela situação comoveu o comandante e ele passou-a pelos arames que nos separavam, para que eu pudesse tocar na minha filha. Foi então que beijei a minha filha. Nunca esquecerei aquilo que senti. Senti como se me tivessem ferido com um pedaço daquele arame. Aquele foi um beijo entrecortado pelos arames comunistas.
Foi-me concedido o direito de receber correio. Entre os medicamentos que me mandavam estava uma garrafa. O oficial miliciano que distribuía os embrulhos tinha que verificar todos os objetos que nos eram enviados. Por isso, pegou na tal garrafa, abriu-a e provou o seu conteúdo, mas cuspiu logo em seguida. Não conseguia suportar o sabor amargo que ela continha. Então deu-me a garrafa, levei-a para minha cela e provei-a. Era vinho, tinha um sabor inesquecível, porque era produzido na minha própria vinha, que era impossível confundir com qualquer outra e que, de forma alguma, tinha um sabor amargo. Mas Deus operou um milagre. O oficial miliciano que o provou sentiu o amargo e cuspiu-o. Celebramos a Santa Missa com aquele vinho. Colocamos 8 gotas de vinho e 1 gota de água dentro de garrafas de penicilina. E todos os domingos, nós, que éramos fiéis, nos reuníamos. Um homem, um conhecido padre ortodoxo, pediu que o deixássemos participar da nossa liturgia. E eu respondi-lhe: "Mas, padre, esta é uma missa católica." E ele respondeu-me: "A Eucaristia que celebramos, tanto nós ortodoxos como vós, católicos, é a mesma. Foi a Eucaristia que permitiu a nossa união. Provavelmente, a unificação da Igreja no futuro irá ter como ponto de partida um entendimento comum quanto à Eucaristia." Mantínhamos conosco o pão consagrado, sem sabermos quem dele necessitaria nos dias seguintes. O escondíamos na nossa cela. Um dia, quando regressava do trabalho, um dos mais cruéis oficiais milicianos estava de pé junto à minha cama, à minha espera. Pegou o pacote que tínhamos feito e perguntou: "O que é isto? É seu? Pão consagrado?" E eu respondi-lhe que sim. Então os pedaços de pão caíram sobre a mesa e rolaram um pouco mais até o chão. Eu ajoelhei-me e comecei a lamber todos os lugares onde tinha ficado depositada a Sagrada Eucaristia. Recolhi tudo quanto me foi possível recolher e pus-me de pé. Entretanto, aquele oficial miliciano perguntou-me: "É mesmo um fiel?" Eu desatei a chorar e disse-lhe: "Sim, senhor comandante, sou um fiel." Ao ouvir isso, aquele homem ficou mais doce. Quando saía da cela, disse: "Reze também pela minha mulher, pois ela está doente. Ela tinha cancro." Quando senti que estava chegando ao limiar da minha resistência, para conseguir ganhar mais força para continuar, costumava dizer a mim mesmo: "Faço isso contigo, Cristo, graças ao teu apoio, Cristo, e tudo pela tua imensa glória." Não era um local demoníaco. Foi o local da minha consagração. Foi o local onde muitas pessoas descobriram a sua fé, redimidos dos seus pecados. Por isso, se o mal pretendia fazer-nos sofrer, na verdade, acabou por prestar um grande serviço tanto a nós como ao plano da santificação traçado por Deus. O mal estava ali, mas foi derrotado, a morder os dedos à medida que se percebia a forma como se aprofundava cada vez mais o nosso amor por Jesus.